Dando continuidade ao nosso estudo do Sermão do Monte, se você perdeu o capítulo 5, ele está aqui dividido em 3 partes. São 3 vídeos de 15 minutos para você acompanhar. Mas hoje a gente vai falar então de Mateus 6. E Jesus começa falando sobre ajuda aos necessitados, com um alerta. No versículo 1 diz assim: Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Primeiro vamos falar sobre esse obras de justiça. A gente vai ver, por exemplo, na Almeida Revista e Corrigida, a palavra esmola. Na Almeida Revisada e Atualizada, aparece apenas justiça. Então, aqui, na minha versão, que é NVI, Nova Versão Internacional, a gente vai ter a expressão obras de justiça. Que é isso? É você fazer justiça ao injustiçado, a partir daquilo que você pode oferecer a ele, né? Compensá-lo pela injustiça que ele está vivendo. Essa é a perspectiva desse termo. Então, Jesus está dizendo, cuidado, porque é muito tentador permitir que os outros vejam, que os outros saibam, porque nós gostamos de elogio, o nosso ego fica feliz, né? Essa perspectiva do que o outro pensa sobre mim. Então, Jesus está dizendo, não faça isso. E aí ele vai dizendo aqui na continuidade, se fizerem isso, ou seja, caso as pessoas vejam e você seja reconhecido por essas obras de justiça, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então, 2 coisas importantes. Primeiro, Jesus está dizendo, quando você faz obra de justiça, você pode alcançar a recompensa de Deus. Contudo, essa recompensa está condicionada não só a você fazer algo por alguém que está sendo injustiçado, mas também a você não permitir que as pessoas te glorifiquem por isso, né? Te honrem por conta disso. Então, nós devemos sim suprir as necessidades daqueles que são os menos favorecidos na nossa sociedade. No versículo 2, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas. Interessante que essa palavra, hipócritas, é uma transliteração de um termo grego, hipocrisia, que está ligada à perspectiva do teatro, da representação teatral. Então, ele está dizendo os hipócritas, e aí ele continua, nas sinagogas e nas ruas. Então, são pessoas que fazem aquilo de forma teatral, não é algo que vem realmente da sua essência, não é por misericórdia, não é por amor ao próximo, mas é porque querem ser vistos. Então, eles encenam esse ato de piedade. E aí ele continua, a fim de serem honrados pelos outros. Então, temos que fugir dessa tentação. Aí ele continua dizendo aqui, ainda no versículo 2, eu lhes garanto que eles, os hipócritas, já receberam a sua plena recompensa, que é o aplauso, que é o elogio das pessoas. Mas quando você der esmola, ele diz no versículo 3, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. Então, você não pode expor. E aí ele continua, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então, ele está dizendo, Deus está vendo tudo, hein? Deus sabe de tudo que você está fazendo, que nós estamos fazendo. E ele recompensa aqueles que fazem com sinceridade de coração, não por ser uma teatralidade ou porque querem impressionar alguém. Aí agora, no versículo 5, ele vai falar sobre oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Olha, de novo ele está falando sobre a hipocrisia. É porque nesse início do capítulo 6 de Mateus, nós vamos ver as 3 hipocrisias que Jesus alerta. Então, já vimos uma, aqueles que ajudam para serem ovacionados, né? Honrados pelas pessoas. Agora, a segunda, são pessoas que oram por hipocrisia. Vamos ver o que significa isso? Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Então, o que Jesus está censurando é isso. É a motivação pelo qual você ora. Então, se você ora, ainda que esteja diante de alguém, mas em sinceridade, glória a Deus por isso. Que bom. Mas se você ora impressionando, querendo ser
benquisto pela sua oração, impressionar pelo modo como você ora pela sua espiritualidade, ele está dizendo que você está sendo hipócrita, porque é teatro, é hipocrisia. Continua, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. No 6, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Foge, é o que ele está dizendo, né? Foge da tentação de ser teatral, de ser performático. Faz isso em segredo. 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. O que Jesus está censurando é a descrença dessas pessoas. É porque elas acham que a primeira oração não foi ouvida, a segunda não foi ouvida. Vamos repetir até que Deus ouça. E Deus está ouvindo cada uma das nossas orações. Versículo 8. Não sejam iguais a ele, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, ele está dizendo, vocês não precisam se preocupar, porque vocês sequer, sem pedir, Deus já sabe. Ele já conhece as necessidades de vocês. Então, confiem, orem e confiantes de que Deus está ouvindo. Então, aqui nós temos algumas observações importantes que eu vou resumir. O que Jesus está alertando em relação àqueles que oram publicamente para serem vistos de forma teatral. Nós fazemos orações públicas, inclusive nas igrejas, porque ali nós temos o amém, nós temos a congregação entrando em concerto, né? Em conciliação com aquele pedido. Então, a grande questão aqui é a motivação, e isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque sem perceber, a gente vai ficando nesse envaidecer de orar, pensando no que os outros vão pensar, ouvindo a gente orando. Isso é uma loucura na nossa mente, né? Muito importante. E acreditar que em cada uma das nossas orações, Deus está ouvindo. A gente vai ter aqui na Bíblia uma parábola que Jesus conta de uma mulher que ela ficava insistindo a um juiz, que era um juiz que não queria ouvi-la, em função da sua causa. E ela insistia, até que o juiz, de tanto aquela mulher persistir, ele cede o desejo dela. Aí Jesus vai dizer, olha, se esse juiz iníquo, mau, fez isso, que dirá o nosso pai? Aí quando Jesus conta essa parábola, ele diz, será que quando eu voltar eu encontrarei fé na terra? Gente que acredita que Deus está ouvindo. Gente que sabe a quem pedir, que confia em para quem está falando, para quem está pedindo, na sua bondade, na sua sabedoria, no seu agir no tempo certo, do jeito certo. Então, nós não tem que ter problema da gente pedir, da gente levar as nossas súplicas a Deus. Mas eu preciso fazer isso com que cada minha oração ela seja verdadeiramente firmada na fé. E aí, ele vai dar o que a gente chama de modelo da oração do Pai Nosso, em que ele vai dizer, não é? Ele ensina como orar. Pai Nosso. Então, ele está falando de uma oração que era comum, que era do grupo. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui você tem a glorificação do nome de Deus e a gente tem aquela afirmação necessária de que o que nós queremos não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus na nossa vida, né? Aqui na terra. No 11, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, confiança de que Deus é o nosso provedor, não é? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Isso tem que ser dito com verdade, hein? Perdoar aquelas pessoas que têm dívidas, cédulas de dívidas, para que assim nós possamos também ser perdoados. E aí no 13, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Algumas versões vão dizer, e não nos induzas à tentação, ou seja, não nos leve a sermos tentados. E a gente vai ter, quando fala aqui, mas livra-nos do mal, nós vamos ver algumas versões dizendo, e livra-nos do maligno.
Então, reconhecer primeiro que Deus ele tem total controle nisso. Nada acontece, o inimigo não nos toca, o inimigo não nos prova, nada acontece sem que Deus permita. Nós estamos reconhecendo isso ao falar em oração, como Jesus nos ensinou. E aí ele vai dizer por quê. O porquê dessa oração, o porquê que nós pedimos essas coisas a Deus, né? Glorificamos o nome dele, enfim. Por que nós queremos que a vontade dele se cumpra na nossa vida? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E aí, por fim, vem esse amém. No 14, pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Aqui Jesus está dando um destaque especial para algo que ele tinha ensinado, porque na oração ele falou sobre várias questões. A provisão de Deus, acreditar que Deus tem poder para cessar a interferência maligna na nossa vida, enfim. Mas ele dá um destaque especial para isso. Ele vai dizer, se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. É uma condicionante, como tantas que nós vemos na Bíblia. 15, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Nós temos Jesus como nosso advogado, aquele que pagou todas as nossas cédulas de dívidas, mas nós ainda precisamos liberar perdão. Nós ainda precisamos verdadeiramente nos arrepender, pedir perdão e perdoar. E aí, rapidinho aqui, a terceira hipocrisia, que é o jejum. Quando ele é público, quando ele é falado apenas para ser ovacionado, reconhecido pelas outras pessoas. Então, ele vai dizer assim no 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Olha o que está dizendo. Aquela aparência nem é verdadeira. Eles fazem com que mude a aparência deles de mais abatimento, porque eles querem demonstrar um nível de espiritualidade, mas nem é a verdade deles. Então, eles precisam forjar, eles mudam a aparência, né? E aí ele continua, eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Então, são 3 hipocrisias e as 3 anulam a recompensa que poderia ser dada. 17, ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Ou seja, você que é de verdade, que realmente teve essa mudança no teu aspecto, pois bem, não permita que as pessoas percebam, para que você não ganhe nenhum tipo de glória. Aí ele continua, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Então, a gente tem aqui Mateus 6, do versículo 1 até o versículo 18, os 3 tipos de hipocrisias. Teatralidade, representação cênica, porque quer aplauso, quer reconhecimento. E o nosso ego nos impulsiona mesmo a isso. É por isso que nós, ao invés de ficarmos apontando o dedo e dizer, tá vendo, fulano ela é hipócrita. Não, cuidado com você mesmo. Nós temos que tomar cuidado porque é muito tentador. O nosso ego, ele quer ser afagado. Nós queremos que a nossa imagem pública, aquilo que as pessoas pensam de nós, nos traga algum tipo de reconhecimento. E isso anula a recompensa de Deus. Então, aquilo que nós fazemos como oferta de justiça, aquilo que, quando nós estamos em oração, levando as nossas petições a Deus, quando nós estamos jejuando, ninguém precisa saber. Há jejuns que são coletivos, né? Às vezes as igrejas elas fazem isso. Vamos fazer uma campanha de jejum e oração. Então, todo mundo sabe que aquelas pessoas ali estão orando. Mas nem por isso eu vou ficar demonstrando e falando e tentando ser mais espiritual do que o outro, não é? As orações públicas, elas existem. Jesus ele traz aqui um modelo daquilo que publicamente poderia ser feito. Aqui você não tem petições pessoais. Aqui são questões coletivas, né? O que todo mundo ali estaria pedindo. E existem questões que são muito pessoais, que nós fazemos na nossa particularidade. Então, entende que Jesus ele está ensinando esses homens a orarem quando eles estiverem juntos.
Ele não está recriminando, ele não está dizendo que eles não poderiam orar juntos, tanto é que ele ensinou. Ele ensina como orar. Mas ele está dizendo, olha, essa oração, ela não é uma oração que fala sobre quem está orando, que vangloria quem está orando, não traz petições públicas, particulares, de forma pública. Enfim, é simplesmente uma oração aonde você glorifica o nome de Deus, você demonstra toda a sua dependência, a sua fé, e você demonstra o reconhecimento da soberania de Deus sobre a vida da igreja. É isso. O tempo passa rápido demais. Depois eu vou dar continuidade nos próximos vídeos ao Sermão do Monte. E que você possa estar acompanhando cada um deles aqui. Curte, compartilha, comenta, isso ajuda para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Fiquem bem.